Olá, galera, tudo bem? Bom dia. Como que vocês estão hoje? Hoje a gente vai dar continuidade nas aulas de análise sintática, tá? Vamos começar a aula, galera. Vamos lá. Primeiro, para começar a nossa aula hoje, eu quero retomar com vocês um pouquinho sobre o que é análise morfológica e análise sintática. E aí, vale a pena lembrar desse desenho aqui que a Bárbara deixou para vocês, né? Que tem aqui de um lado a análise morfológica e por outro lado a análise sintática. São análises diferentes, né? E aí muitas vezes quando a gente vê esses dois nomes, né? Análise morfológica, análise sintática, a gente fica até um pouco assim, com medo, parece ser um bicho papão, mas é muito tranquilo, galera. Até coloquei aqui para vocês, morfologia, né, versus sintaxe. O que acontece? A morfologia é o estudo isolado das palavras. Então, por exemplo, vocês que estão aí, vocês têm um nome, na verdade, a família de vocês também, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, também tem um nome, na verdade. É Ana, José, Maria, Vitória, Gabriel, Felipe, Marcos, cada pessoa tem um nome. É quem ela é, a personalidade dela, ela é isolada. Na verdade? Então, a morfologia é mais ou menos isso. É o estudo isolado das palavras. A gente dá um nome para cada palavrinha, tá? Então, a gente pode dar nome de substantivo, de artigo, de adjetivo, de numeral, de pronome, de verbo, de advérbio, conjunção, interjeição, preposição. São as 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras. E aí, vale a pena vocês retomarem as aulas das classes de palavras, né, se vocês tiverem alguma dúvida, porque aqui a gente está dando só uma breve revisão para vocês relembrarem esse assunto para a gente entrar propriamente na matéria de hoje, tá bom? E aí, por outro lado, se de um lado a gente tem a morfologia, que é o estudo isolado das palavras, né? O nome de cada pessoa, o nome de cada palavra, do outro lado nós temos a sintaxe, não é? Que é o quê? É o estudo dessas palavras, mas levando em conta o contexto, o local que elas estão, a oração que ela está. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que seria a profissão de cada pessoa, não é? Então a gente tem médico, engenheiro, carteiro, policial, piloto de avião. Ou seja, vamos supor aqui, essa pessoa, ele é um médico. Vamos supor que o nome dele é João. João seria o quê? A análise morfológica, seria o nome dele isoladamente. A gente poderia dizer que, no caso, ele é um substantivo. Porém, quando a gente vai para o estudo da sintaxe, a gente vai verificar como que essa palavra ela se relaciona na sociedade, que seria a oração, por exemplo. No caso dele aqui, que seria o João, né, que é o substantivo, ele é um médico. Então, e no caso do substantivo seria, por exemplo, o sujeito. Então você está vendo que uma pessoa dentro, vamos supor, dentro da sua casa, você é Maria, João, Gabriel. Porém, quando você entra na sociedade, quando você sai da sua casa, você exerce algum tipo de papel. Você é um estudante, você pode ser um carteiro, um policial, um engenheiro, um médico, percebe? Então a gente, querendo ou não, acaba desempenhando diferentes papéis na nossa vida, não é? E nas classes de palavras, nas palavras não seria diferente, tá bom? Então, no caso, como que seria o nome das profissões das palavras, entre aspas, profissões das palavras? Seria isso aqui, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, vocativo e predicativos, tá bom? Seriam os papéis que eles desempenham dentro da oração. Aí, para esclarecer mais essa explicação que eu dei para vocês, eu trouxe aqui uma frase, né, uma oração. Eu comi macarrão ontem. E aí eu vou mostrar para vocês como eles podem desempenhar diferentes papéis com diferentes nomes. E aí vai depender do tipo de análise que você está fazendo. Se você está fazendo análise morfológica, a cada palavrinha vai ter um nome. Agora, se você vai fazer análise sintática, ela já vai ter outro nome, tá? Então, assim, análise morfológica. O que é análise morfológica? Na análise morfológica, constatamos a qual classe gramatical pertence a palavra. Então, vamos lá. Eu comi macarrão ontem. O eu aqui é um pronome. O
comi aqui é um verbo. Macarrão é um substantivo. Ontem é um advérbio. Na análise morfológica, nós damos esses nomes para essas palavras aqui. Essas classes gramaticais dão uma função a essas palavras. Agora, na análise morfológica já muda um pouco. Vamos lá. O eu, que antes era um pronome, agora na análise sintática já muda para sujeito, percebe? A análise sintática estuda, vê o quê? Vê como essa palavra ela se comporta dentro da oração. O eu agora já não está sendo visto de uma forma isolada naquela primeira oração. Tá vendo? O eu, se a gente analisar ele sozinho, é um pronome, porém quando a gente insere ele dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, então ele já não é mais só o pronome, agora ele é o eu sujeito dessa oração. Eu comi macarrão ontem. Quem comeu macarrão ontem? Eu, percebem? Aí o comi, ele continua sendo verbo na análise sintática, só que agora ele já é mais do que um verbo, ele é um verbo transitivo direto, que a gente já estudou isso, já teve uma aula de sujeito, já tivemos uma aula sobre verbos, sobre a transitividade dos verbos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, voltem um pouquinho nessas aulas, vale a pena rever. Então, macarrão já se torna o objeto direto. Então, macarrão antes aqui, o que ele era na análise morfológica? É um substantivo. Porém, quando ele está dentro da sociedade, dentro de uma oração, ele ganha um outro contexto, que é o objeto direto. E como funciona isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu comi macarrão ontem. Eu comi. Comeu o quê? O que você comeu? Ah, eu comi um macarrão. Então, esse macarrão é o objeto direto desse verbo aqui. Porque esse verbo, ele exige um complemento, né? E tudo isso é a sintaxe que estuda. E por último, ontem, né? O ontem, aqui na análise morfológica, ele é um advérbio. Porém, quando a gente vai para análise sintática, só muda o nome, que vira adjunto adverbial. Percebem? Então, gente, é bem tranquilo, tá? Basta vocês verificarem qual tipo de análise vai ser feita, né? Tem em mente quais são as 10 classes gramaticais, quais são as características delas, e aí fica muito simples de você ir denominando a função de cada palavra, qual classe gramatical cada palavra pertence, tá bom? Vamos lá. Aí o que acontece? A gente tem sempre uma dúvida, né? O que é a oração? Porque a gente sempre escuta falar frase, oração, período, e a gente pode até ter uma dúvida para diferenciar esses três termos. Por isso que eu trouxe aqui para vocês também relembrarem um pouquinho, porque é muito importante que a gente entenda esse conceito, até para a gente fazer a análise sintática, porque a análise sintática ela só é feita dentro de uma oração, tá bom? Então, vamos lá. O que é a frase? A frase, ela é um enunciado com sentido, tá? Então, o que acontece? Se eu falo para você assim, noite ontem morreu Maria. Percebe que é uma frase que ela está totalmente deslocada, né? Vou dar outro exemplo de frase melhor para vocês, vai. Vassoura, rua, comeu. Vocês entenderam o que eu disse? Muito embora tenha várias palavras, é um enunciado que não faz sentido, tá? Se ele é um enunciado que não faz sentido, logo não é uma frase, percebem? Então, o que é muito importante na frase? Ela precisa ter um sentido, tá? E a frase, ela pode ter um verbo, como não pode ter um verbo. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu falo assim, ó, silêncio. Se eu falo silêncio, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer pra vocês, na verdade. E aqui não há um verbo, no silêncio não há um verbo, né? Se eu falo assim também, ó, fogo, você também já vai entender que em algum local tá pegando fogo, que você precisa ficar atento. Na verdade, aqui também não tem um verbo. Então, quando é uma frase que não possui um verbo, nós denominamos o quê? Como frase nominal, uma frase sem verbo. E quando é uma frase que possui verbo, por exemplo, aquela primeira frase lá, eu comi macarrão ontem, o comi é o verbo dessa oração, dessa frase, então a gente chama de frase verbal, tá? Então, muito tranquilo, muito simples. Frase é um enunciado com sentido, é muito importante que tenha sentido.
A frase ela pode ser nominal, que é quando ela não possui um verbo, e também ela pode ser verbal, que é quando ela possui um verbo. E aí vem o conceito de oração. A oração é o quê? É a frase verbal. Nada mais é do que uma frase com verbo. Frase com verbo é oração. Percebem? Então aqui, ó, nessa parte aqui, a gente poderia também até chamar, aqui na frase verbal, a gente poderia chamar de oração também. É o mesmo significado, gente, não muda, tá bom? Então a oração é a frase verbal, ou seja, é a frase que se organiza em torno de um único verbo ou uma locução verbal, tá bom? Quando a gente está falando da análise sintática, e a gente fala dos termos da oração, nós estamos falando de frases que possuem verbos. É muito importante que haja o verbo, tá? Porque o verbo ali é o cara que comanda tudo, tá bom? Então, olha só, trouxe 2 exemplos aqui. Esses doces ficaram deliciosos. Ficaram é um verbo. Logo, essa frase aqui, isso aqui é uma frase, tá bom? É uma frase verbal que também é uma oração. Tá bom? Chove muito em São Paulo. É uma frase verbal que é uma oração. Tá bom? Vocês percebem que o conceito de frase verbal e oração é praticamente o mesmo, só muda o nome, mas a ideia é a mesma. É aquela frase que contém um verbo dentro dela. Tá bom? E o período? O que é o período? O período, aí volta também na mesma situação. O período, existe 2 tipos de período, o período simples e o período composto. O período simples é o período que tem apenas uma oração, tá? E a gente já falou aqui o que é oração. É um verbo, ou seja, o período simples é aquela frase que tem um verbo, percebe? E o período composto é a frase que possui mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Percebe? Ficou muito confuso? Se vocês não compreenderem, coloquem aí nos comentários, tá? Que eu explico de novo. Mas é bem tranquilo esse conceito. Então, quando a gente está falando da análise sintática, a gente está falando do estudo da oração. Oração é igual período simples, é o mesmo conceito, gente, tá? A oração significa, só muda o nome, mas é o mesmo conceito. Assim como frase verbal é o mesmo que oração, o período simples é o mesmo que oração, é uma oração. Só muda o nome, é só para complicar mesmo, gente, mas é o mesmo significado, tá bom? E o período composto é aquele período que possui mais de uma oração ou mais de um verbo. Trouxe alguns exemplos aqui. Ele me presenteou. Tá escrito errado aqui. Presenteou, tá? Tá errado aqui, gente. Desculpem o erro. Com um lindo anel. Então, o verbo presenteou, né? É um verbo, ou seja, aqui, isso daqui é uma frase verbal, não é? É uma frase verbal. A gente também pode chamar de uma oração também. E a gente também pode chamar de período simples, porque tem só um verbo, ele é simples. Percebe como a gente pode denominar esse enunciado aqui de 3 maneiras diferentes? Você pode chamar esse enunciado como uma frase verbal, pode chamar ele como uma oração e pode chamar ele ainda como período simples. Diferente do enunciado de baixo, da frase de baixo. Comprei aquela bola para presentear meu filho. Nesse segundo enunciado aqui, a gente tem uma oração verbal, porque possui dois verbos. A gente também pode chamar aqui essa primeira parte aqui, ó, a oração número 1 e aqui a oração número 2. Porque cada verbo ele representa uma oração, tá vendo? E a gente também pode chamar o quê? De período composto, porque é mais de uma oração. Se nós temos aqui 2 orações, tá vendo? Nós temos um período composto, percebe? Então, assim, na análise sintática, que a gente está vendo agora, ela pode ser dividida em dois estudos. O estudo do período simples, que é uma oração, e o estudo do período composto, que é quando possui mais de uma oração. O que a gente está vendo agora nessas aulas, análise sintática, por enquanto é só o período simples, tá bom? Porque o período composto, ele vai verificar como essas 2 orações, elas interagem dentro desse período, tá? Por enquanto a gente está vendo só o período simples.
tá? Depois, provavelmente, vocês verão período composto, ou talvez no ensino médio mesmo vocês verão período composto, tá bom? Mas é importante que vocês tenham em mente que, por enquanto, a gente está fazendo o estudo só do período simples, tá? Do estudo de uma oração, não de mais orações, tá bom? Bom, vamos lá. Então, quais são os termos da oração? Retomando também um pouquinho, né? É muito bom a gente ficar repetindo assim para que vocês marquem na cabeça de vocês. Quanto mais a gente repete, melhor é, tá bom? Para vocês guardarem essa informação, memorizarem mesmo, tá bom? Então, os termos da oração, eles são 3. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá bom? Marquem essas informações aqui, tá? São esses 3 termos que a gente estuda quando a gente está vendo termos da oração na sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, que são os termos essenciais da oração. Eles são essenciais porque a gente não consegue fazer uma oração sem esses termos, tá bom? Eles são extremamente importantes, que seriam o sujeito e o predicado. E aí, a Bárbara também já fez uma aula sobre sujeito e predicado, tá? Tem mais classificações dentro do sujeito. A gente tem um sujeito determinado, indeterminado, inexistente. Predicado também, a gente também tem divisões desse predicado, predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Se vocês tiverem dúvida, também retomem essa aula, tá bom? Para vocês relembrarem desses conceitos, são muito importantes, tá? E aí depois vem o quê? Os termos integrantes da oração, tá? E aí são 4. Eu coloquei o predicativo do sujeito, muito embora alguns gramáticos entendam que o predicativo do sujeito não esteja dentro dos termos integrantes, mas eu coloquei para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Então, os termos integrantes são quais? Complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva e o predicativo do sujeito. Hoje nós vamos estudar o predicativo do sujeito, tá bom? É um dos temas que nós vamos estudar hoje. E, por último, os termos acessórios, né, que são termos que estão ali, eles não são muito importantes, eles estão ali apenas para dar uma informação a mais, né, naquela oração. Então, nós temos a adjunta de nominal, a adjunta de verbial, também tem a aula, tá, desses dois aqui, e hoje a gente vai ver o que? O aposto, o vocativo e o predicativo do objeto, tá bom? Então, são esses quatro termos que nós veremos hoje, tá bom? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto e vocativo. A gente vai começar, vamos começar pelo predicativo do sujeito, mas antes vamos fazer a revisão dos verbos, tá? Para vocês relembrarem todo o conceito de verbo para a gente entrar no assunto do predicativo do sujeito. Então, lembra lá das aulas de verbo. O que é um verbo? É uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Aí eu trouxe aqui, ação. Pedro corre muito, comer é muito bom, vamos pensar em uma solução. Aqui, essas palavras que estão em vermelho representam os verbos dessas orações. Então, corre é um verbo, comer é outro verbo, pensar é outro verbo. Todos esses verbos representam ações, né? O próximo, estado. Aqui, o que eu fiz? Eu trouxe uma lista de verbos, tá? Que sempre que vocês virem esses verbos nas orações, vocês já precisam ficar atento. Por quê? Porque muito provavelmente esses verbos estão ali representando um estado, tá bom? Que são os verbos ser, estar, permanecer, parecer, virar, ficar, tornar-se, continuar, andar. Então, esses verbos, o que eles fazem? Eles ali demonstram que o sujeito ali da oração está em um estado que ele não é permanente, é algo momentâneo, tá bom? Então, assim, se vocês até puderem anotar esses verbos aqui que eu coloquei de estado no caderno de vocês, é bom, porque eles sempre aparecem, é muito comum, tá bom? Aparecer nesses verbos. Eu trouxe algumas orações aqui, algumas frases para a gente verificar junto, tá bom? Então, vamos lá. Os meninos são bonitos. Esse são é do verbo ser. Maria estava feliz. O estava é do verbo estar. Minha mãe permanece chateada. Permanece é do verbo permanecer.
As frutas parecem deliciosas. O verbo parecer. Aqui até que é José. José parece cansado, né? Verbo parecer. O rei virou mendigo. Verbo virar. Eu fiquei decepcionada. Verbo ficar. Ela continua linda. Verbo continuar. Otávio tornou-se doador. Verbo tornar-se. Minha mãe anda preocupada. Esses verbos são muito importantes para vocês compreenderem o predicativo do sujeito. Por enquanto, a gente está fazendo a revisão de verbos, porém eu vou retomar este conceito quando nós formos ver o predicativo do sujeito, tá bom? Mas é muito importante essa parte aqui. E aí, também fenômeno da natureza, que é bem tranquilo, que representa uma situação que ocorre ali na natureza. Então, nevar, anoitecer, chover, né, trovejar, todos esses verbos representam fenômenos da natureza. Nevará todos os dias durante o inverno, anoitece sempre à mesma hora, todas as noites chove aqui. Então, tudo que a gente viu sobre o verbo, ação, estado, fenômeno da natureza, a gente viu sob a perspectiva da morfologia. Agora, a gente vai ver os verbos sob a perspectiva da sintaxe, tá bom? E aí, na sintaxe, recebe um nome diferente, que é transitividade verbal, tá bom? Então, o verbo, ele tem essa flexibilidade. De acordo com o verbo, ele exerce um papel diferente. Tá? E aí, a gente tem o quê? O verbo de ligação, o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo direto e indireto, tá? Então, toda essa classificação aqui, a gente está vendo sob o ponto de vista da análise sintática, da sintaxe, tá bom? Então, vamos começar pelo verbo de ligação. Lembra que eu mostrei anteriormente, né, que o verbo ele representa ação, estado e fenômeno da natureza. E aí, aqueles verbos que representam o estado, que eu até pedi para você anotar no caderno de vocês, esses verbos, eles estão aqui agora na sintaxe, só que agora eles têm o nome de verbos de ligação. Percebe? Então lá é estado, aqui já é verbo de ligação. E aí aqueles verbos que eu falei, que é o ser, o estar, o permanecer, o parecer, o virar, o ficar, tornar-se, continuar, andar. Então, assim, sempre que a gente está analisando esses verbos, a gente precisa verificar eles no contexto da frase, tá bom? Porque, por exemplo, se eu falo assim, eu vou dar um exemplo bem específico, que é o verbo andar. Se eu falo assim para vocês, eu ando a pé. Esse andar já não é um estado, já é uma ação, percebe? Agora, se eu falo assim para você, Maria anda muito cansada. Aí, esse anda não é aquela no sentido de que ela está andando, significa que Maria ultimamente está muito cansada, percebe? Que já tem um significado diferente esse verbo andar, não é necessariamente no sentido próprio de caminhar, na verdade, significa que o estado da pessoa é o estado de cansaço. Então, a gente sempre precisa ver na frase qual a função que esse verbo está desempenhando ali dentro, tá bom? Não adianta a gente ir direto, já falar verbo de ligação, representa o estado, porque às vezes não é isso, às vezes está representando uma ação. Aqui, Ana está cansada, a família parece feliz e Vera continua linda. Esses verbos, essas palavras em vermelho são os verbos de ligação. E aí a gente também tem os verbos intransitivos, que são os verbos que têm um sentido completo, tá? Verbos intransitivos são verbos com sentido completo, ou seja, ele não exige um complemento, ele por si só já se explica, tá? Ele não precisa de ninguém explicando ele. Então, chorei muito, você fala chorei, a pessoa já sabe o que é, né? Enzo nasceu, não exige complemento, você já compreende o significado dessa frase. Minha filha casou, também não exige complemento, você já compreende o sentido da frase. Já no verbo transitivo direto, aí já muda um pouco. Por quê? Porque eles exigem um complemento. Então, verbo transitivo e os verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um complemento para completar o seu sentido. E eles não precisam de preposição. A gente já fez uma aula sobre esse assunto, tá? Lívia comeu a maçã. Lívia comeu o quê?
a maçã. Tá vendo como o verbo comer, ele exige, né, um complemento. Se eu apenas falar Lívia comeu, aí você não vai compreender o que eu tô querendo dizer, né? Eu preciso complementar esse verbo. O samurai sacou. Sacou o quê? A espada. Eduardo chutou. Chutou o quê? A bola. Todos esses verbos pedem um objeto direto, a gente chama de objeto direto, tá? A maçã, a espada e a bola exercem a função sintática aqui de objeto direto. Já no verbo transitivo indireto, aí já precisa de um complemento e precisa de preposição também. Tá vendo? Ó? João gosta de videogames. João gosta de quê? De videogames. Marcos necessita de um emprego. Necessita de quê? De um emprego, tá? Relembra naquela aula que a gente fez sobre objeto direto e objeto indireto. Já o verbo transitivo direto e indireto, eles são verbos que necessitam dos dois complementos, tá? Tanto exigem o objeto direto quanto o objeto indireto. Por exemplo, informei. Informei o quê? O preço dos produtos. E informou a quem? Aos clientes interessados, ou seja, informou o que, objeto direto, a quem, objeto indireto. Tá vendo? Então, são verbos que eles exigem dois complementos, tá? Objeto direto e indireto. Passarei a novidade aos colegas. Passarei o quê? A novidade. A quem? Aos colegas. Tá bom? Bem tranquilo, né? E por último, nessa revisão que a gente fez, que a gente retomou, vamos dar uma revisada nos tipos de predicado, tá? Lembra lá, predicado, o que a gente tem? Tem predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. São três. Predicado nominal. De novo, agora a gente vai retomar o quê? Na morfologia, os verbos que representam o estado, e na sintaxe, os verbos que representam verbos de ligação, tá? Que é o ser, o estar, o permanecer, o parecer, o virar, o ficar, o tornar-se, o continuar e o andar. E por que eles são importantes no predicado nominal? Porque aqui o predicado nominal é aquele predicado que o núcleo dele é um verbo, que é um verbo de ligação, percebem? Então, por exemplo, aqui, ó, Ana está cansada, né? Então, o está cansada é o quê? É o predicado, dessa oração, tá? Tá vendo que tem um verbo aqui que é um verbo de ligação? Então, quando tem um verbo de ligação no predicado, ele é denominado predicado nominal, tá bom? A família parece feliz. O parece é um verbo de ligação, então é um predicado nominal. Vera continua linda. Continua é um verbo de ligação, portanto é um predicado nominal. Já o predicado verbal, aí já são os casos em que o verbo representa uma ação, certo? O verbo já não é um verbo de ligação, tá bom? Então, vamos lá. Lívia comeu a maçã, né? Então, comeu a maçã é o predicado aqui da minha oração, e o comeu representa uma ação, por isso que é o predicado verbal, tá? O samurai sacou a espada. O sacou é um verbo que representa uma ação, né? O sacou a espada é o predicado, e o sacou é um verbo que representa uma ação. Eduardo chutou a bola. Chutou a bola é o predicado dessa oração, e chutou é um verbo que representa ação, por isso que é o predicado verbal. E a gente ainda tem o predicado verbo nominal, que é a junção do predicado nominal com o predicado verbal. Então, exemplo, a funcionária chorava ansiosa. Retirem esse estado. Eu coloquei entre parênteses porque a frase original não possui esse estado. Eu só coloquei para que vocês compreendam, tá? Por que é verbo nominal? Quando você fala funcionária chorava, o chorava é o verbo que representa uma ação. Então, é o predicado verbal. O ansiosa, né? Ele está aí, mas subentendido está o conceito de estado. Ela estava, da forma como ela se sentia. Então, a gente, de forma subentendida, tem um verbo de ligação aí nessa oração. Por isso que é um predicado verbo nominal. Vocês entenderam? Porque a frase original é a seguinte: a funcionária chorava ansiosa, tá? A funcionária chorava é o predicado verbal e a ansiosa é a parte nominal desse predicado. A segunda frase: o chefe ouviu tudo calado. O ouviu representa o predicado verbal e esse calado aí, subentendido, está o quê? Está falando sobre o estado dele naquele momento,
Então, por isso que é nominal, certo? Vamos lá. E aí vem a nossa aula propriamente hoje, o nosso tema, né? Um dos temas que nós vamos abordar hoje, que é o predicativo do sujeito. Tá? E o que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito, ele está o quê? No predicado nominal, tá? Desses 3 predicados que a gente tem aqui que fica o predicado do sujeito, predicativo do sujeito. Aqui também fica, tá bom? Predicativo do sujeito. São essas vezes, predicado verbal não. Então, o que acontece? O predicativo do sujeito sempre significa o quê? Uma característica momentânea que é dada ao sujeito. E ele está acompanhado por um verbo de ligação. Vamos lá para esse exemplo aqui, ó. Ana está cansada. Esse está é um verbo de ligação, tá? Esse cansada é o quê? É uma característica de Ana. Está descrevendo como Ana está se sentindo. Então, esse cansada é o predicativo do sujeito, tá? Vocês podem até retirar essa parte de predicativo, para não deixar tão complicado, e colocar assim, característica do sujeito. Predicativo igual característica do sujeito, tá bom? Então, para a gente identificar o predicativo do sujeito, é sempre importante que a gente encontre o verbo de ligação, porque precisa haver aqueles verbos que até pedi para vocês anotarem, lembra? Ser, ficar, continuar, parecer, estar, virar, tornar-se. Então, onde vocês veem esses verbos, muito provavelmente, após isso, haverá o predicativo do sujeito, que é a característica que é dada àquele sujeito. A família parece feliz. O parece é um verbo de ligação e o feliz está caracterizando a família, portanto, o feliz é o predicativo do sujeito. Vera continua linda. Continua é um verbo de ligação, linda é uma característica de Vera, então linda é o predicativo do sujeito. Compreendem? Trouxe mais alguns exemplos, ó. Os meninos são bonitos. Então, a gente tem aqui um predicado nominal, certo? Aqui nós temos o sujeito dessa oração, que são os meninos. Aqui a gente tem o verbo de ligação e o bonitos, que é o predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito está fazendo o que? Ele está caracterizando os meninos, né? Os meninos são bonitos. Maria estava feliz. O feliz é o predicativo do sujeito, está caracterizando Maria. Minha mãe permanece chateada. O chateada é o predicativo, ele está caracterizando a minha mãe. As frutas parecem deliciosas. Deliciosas está caracterizando as frutas. O rei virou mendigo. O mendigo está caracterizando o que o rei virou. Eu fiquei decepcionada. Quem ficou decepcionada foi eu, né? Quem ficou decepcionada fui eu. Otávio tornou-se doador. Quem que é o doador? O Otávio. Minha mãe anda preocupada. Quem está preocupada? Minha mãe. Então percebam que o predicativo do sujeito tem sempre essa característica de de explicar o estado como o sujeito está, e ele sempre é ligado pelo verbo de ligação. A parte mais importante aqui é o verbo de ligação. Onde vocês virem o verbo de ligação, muito provavelmente haverá o predicativo do sujeito, tá bom? Onde houver o verbo de ligação, haverá predicativo do sujeito. Aí, terminando o predicativo do sujeito, né, que a gente acabou de ver, agora a gente vai ver mais 3 termos, que é o aposto, vocativo e predicativo do objeto, que estão dentro dos termos acessórios da oração, tá? Vamos começar agora pelo predicativo do objeto. Então, o predicativo do objeto é quase a mesma coisa que o predicativo do sujeito. Porque lembra que predicativo é o mesmo que característica? Então, característica do objeto. O predicativo do objeto dá característica ao objeto, tá? Então, vamos lá. Achamos o filme maravilhoso. O que achamos? O filme maravilhoso. E o que é maravilhoso? É o filme, tá vendo? Então, assim, esse aqui é um verbo transitivo direto. O filme maravilhoso é o objeto, o filme é o objeto desse verbo, e maravilhoso está caracterizando este objeto. Percebem? Maravilhoso ali, ele está dando característica ao objeto direto, não ao sujeito, mas sim ao objeto. A professora considerou a aluna ansiosa. Tá, considerou é o nosso verbo transitivo direto. A aluna é o nosso objeto direto.
E o ansiosa está caracterizando o quê? A aluna, não é a professora que é ansiosa. Se fosse a professora, seria predicativo do sujeito. Mas como é a aluna que é o objeto do verbo considerar, então, por isso que o ansiosa é o predicativo do objeto. O juiz julgou o réu inocente. O julgou aqui é o verbo da oração. Julgou, o juiz julgou. Julgou quem? O réu. Então, o réu é o nosso objeto. Inocente. Quem que é inocente? É o juiz que é inocente? Não, não é o juiz que é inocente, tá? O juiz aqui está funcionando como sujeito dessa oração. Se fosse o juiz que fosse inocente, aí seria o predicativo do sujeito, mas não é o juiz que é inocente. Quem é inocente é o objeto, que é o réu. Por isso que predicativo do objeto. Tá bom, galera? Bem tranquilo, né? Trouxe mais alguns exemplos. O aluno achou a prova difícil. Achou é o verbo da oração, o aluno é o sujeito. Achou o quê? A prova. A prova é o objeto. E difícil, o que é difícil? É o aluno que é difícil? Não, é a prova, tá? Predicativo do objeto. Os alunos acharam a aula interessantíssima. Os alunos é o sujeito, acharam é o verbo, a aula é o objeto desse verbo e interessantíssima é o predicativo desse objeto. O que é interessantíssima? A aula, né? Então, interessantíssima está caracterizando o objeto. Então, por isso que é o predicativo do objeto. O namorado deixou Ana triste. O namorado é o sujeito, deixou o verbo. Ana é o complemento, o objeto direto, né? Deixou quem? Deixou Ana. Triste. Quem que tá triste? É o namorado que tá triste? Não, ele deixou a Ana triste. A Ana, que é o complemento, que é o objeto direto, é que está triste. Por isso que é o predicativo do objeto, tá bom? E agora a gente vai entrar no aposto, né? O que é o aposto? O aposto, ele é empregado para esclarecer, detalhar e especificar o nome ao qual se refere. Então, vamos pegar aqui essa primeira frase. Mário, vírgula, o diretor da escola, vírgula, não veio hoje. O aposto dessa oração é o diretor da escola. Se eu falasse assim para vocês, Mário não veio hoje, vocês já compreenderiam, não é verdade? Eu não precisaria falar o diretor da escola. Mas por que eu coloquei o diretor da escola? Para explicar, esclarecer, especificar, na verdade, mas um termo que foi colocado ali no meio que é desnecessário. Não precisaria ser colocado. Mas eu coloquei porque assim explica melhor para vocês, percebe? Então, esse é a característica do aposto. Tá? Ele explica, esclarece, detalha. Vamos ver outro. O Rio de Janeiro, vírgula, a cidade maravilhosa, vírgula, continua atraindo turistas do mundo todo. Se eu falasse assim, o Rio de Janeiro continua atraindo turistas do mundo todo, vocês já compreenderiam o que eu estou querendo falar, não é verdade? Não precisaria colocar ali a cidade maravilhosa, não precisa. Mas quando a gente coloca a cidade maravilhosa, a gente deixa a frase mais rica, porque a gente está explicando um conceito que é sobre o Rio de Janeiro. O aposto, ele pode estar isolado por vírgulas, travessão ou parênteses. E aqui eu trouxe a mesma frase, mas com uma pontuação diferente para que vocês vejam como que isso ocorre. Então, Mário, vírgula, o diretor da escola não veio hoje. Eu também poderia colocar entre travessões ou poderia colocar entre parênteses, é o mesmo significado, tá bom? Todos eles têm o intuito do quê? De explicar, de detalhar, de especificar quem é o Mário. Aí a gente tem alguns tipos de aposto, tá? O explicativo, o enumerativo, o resumitivo e o especificativo. O explicativo é o que explica e esclarece, como no caso do Mário, que é o diretor da escola. Mas no caso aqui, ó, Marta, a professora de matemática, chegou atrasada para a aula. São Paulo, a terra da garoa, sempre é muito movimentada. Tá vendo que são esses apostos, eles vêm com o intuito assim, de explicar, de especificar. Além do aposto explicativo, a gente também tem o aposto enumerativo, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos lá. 2 países não assinaram o acordo.
2 pontos. Então, essa é a característica mais importante do aposto enumerativo. Ele já não é por vírgulas, por travessão ou por parênteses, mas sim por 2 pontos, tá? Então, sempre vai ter ali 2 pontos e aí vem a enumeração. Aqui nesse caso eu não coloquei em vermelho, tá? Mas o aposto é Brasil e Chile. Tá vendo? Ó, 2 países não assinaram o acordo. Aí eu começo a enumerar quais são esses países. Brasil e Chile. Eu poderia colocar mais países, mas foram só esses 2 países. Para obter sucesso, são necessárias 3 coisas. 2 pontos. Aí eu começo a enumerar: coragem, determinação e esforço. Esses itens aqui, coragem, determinação e esforço, são os apostos enumerativos, tá bom? E aí também a gente tem o quê? O aposto resumitivo, tá? Que com uma palavra ele resume tudo que foi dito anteriormente. Então vamos lá. Amigos, parentes e penetras, todos irão à minha festa. Tá vendo até um mestre aqui. Amigos, parentes e penetras, todos irão à minha festa. Qual que é o aposto dessa frase, dessa oração? É o todos, porque o todos, ele tá o quê? Ele está resumindo, retomando ideias anteriores, termos citados anteriormente, percebem? Os filmes, as músicas, os poemas, tudo lembrava ele. Esse tudo está retomando os filmes, as músicas, os poemas, então é um aposto resumitivo, um aposto que retoma as ideias que foram citadas anteriormente. O aposto especificativo, ele especifica um substantivo, geralmente é um nome próprio de pessoa ou lugar. E esse é o único que ele não vem isolado por vírgulas ou por 2 pontos, ele não possui pontuação, tá? Trouxe 2 exemplos. O governador João Dória deu uma entrevista. Eu poderia falar, o governador deu uma entrevista. Mas como eu quero deixar bem claro, quero especificar quem é o governador, eu coloquei o João Dória. Então, João Dória é o que? É o aposto. O aposto especificativo está especificando quem é esse governador. Não é qualquer governador, é o governador João Dória. Percebem? Aqui, o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo. Eu poderia falar, o rio atravessa o estado de São Paulo, mas quando eu coloco Tietê, eu estou querendo falar que eu estou querendo especificar qual rio é, não é qualquer rio, é o rio Tietê. Percebe? Então ele está vindo aqui porque para poder especificar qual é qual o tipo de substantivo que eu estou falando, qual rio é, qual governador é, tá bom? E por último, nós vamos ver o vocativo, gente. E aqui eu coloquei até um meme, que é um meme um pouquinho antigo, eu acho que lá do ano de 2015. Eu não sei se vocês já viram esse meme, muito provavelmente já. Eu espero que vocês tenham visto, porque eu não me sinta tão velha. Pra mim, esse meme aconteceu ontem, né? Mas já faz 5 anos. E aí, esse meme é muito interessante, porque é uma menina que ela tá lá numa escola, e aí ela apanha, 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 e aí no final ela levanta, triunfante, e fala pra outra que tava batendo nela, já acabou, Jéssica? Acho que vocês já devem ter visto esse meme, é muito engraçado. Então, perceba aqui, ó, o que é o vocativo? O vocativo nessa frase aqui é Jéssica. Porque qual que é o intuito do vocativo? O vocativo é uma palavra ou expressão usada para chamar o interlocutor e sempre é isolado por vírgulas. Então, quando você fala já acabou, se você fala no meio desse monte de gente aqui, já acabou, né? Você poderia até falar, mas você não está falando para todo mundo, você está falando para uma pessoa específica, que é a Jéssica. Como se você estivesse chamando, já acabou, Jéssica? Eu estou falando com você, tá bom? Então, você está chamando a pessoa com quem você quer falar. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Filho, vírgula, um dia tudo isso será seu. Tá vendo? Ele está chamando, filho, né? Ele está citando para quem ele está direcionando essa afirmação, né? Menino, saia daí. É o vocativo, menino é o vocativo. Pedro, ligaram para você. Pedro é o vocativo dessa oração, tá bom? Sempre tem que colocar a vírgula, tá bom? É como se você estivesse chamando a pessoa. Pedro, ligaram para você. Menino, vírgula, saia daí, tá? Esse é o vocativo. Gente, foi isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, com a Bárbara, com a Bruna, nós estamos aqui à disposição, tá? Pode mandar também aí no chat as dúvidas se vocês tiverem, tá bom? E é isso, galera. Agora acho que a gente vai fazer um intervalinho, né? Então,
bebe uma água, toma um café, né? E daqui a pouco a gente tá de volta para a próxima aula. Fiquem aí, tá bom? Se cuidem. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.